Bom dia, meus queridos irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que me ouvem. Amém? Que a graça do nosso Deus se renove em fé no seu coração, assim como nós temos estudado a palavra de Deus falando sobre fé, a porta para o sobrenatural. Amém? Não deixe de entrar no canal, de clicar, dar um joinha e repartir com outros. Seja a boca de Deus, em nome de Jesus, amém? Aqui na terra, enquanto houver tempo, amém? Vamos falar da palavra de Deus, vamos ensinar, vamos transmitir a outros que talvez estejam tão necessitados de ouvir uma palavra de ânimo, de fé, de coragem, de esperança, amém? Hoje, o nosso subtítulo, né, continuando falando de fé, a porta para o sobrenatural, eu tenho todos os dias dado um subtítulo. O subtítulo de hoje é o fundamento da esperança. Fé, o fundamento da esperança. Em Hebreus 11, verso 1 e 2, o texto diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque para ela os antigos alcançaram bom testemunho. Amém? Irmãos, eu quero falar para vocês que a esperança, ela está ligada à fé. Se não existe fé, tão óbvio, não pode haver esperança. Então, quando nós lemos uma promessa na palavra de Deus, nas Escrituras, com relação a você, a mim, a nós, logo nasce em nosso coração o desejo, amados, de ver aquela palavra se cumprir. Mas sabe o que é que vai determinar se essa promessa irá ou não se cumprir? Vai depender da sua, da minha, da nossa postura, de encher o nosso coração de esperança, guardando-a pela fé, crendo que Deus realmente irá cumprir cada promessa que Ele nos concedeu. A Bíblia está recheada de promessas. E eu quero reafirmar aqui, como sempre eu digo, as promessas de Deus, na palavra de Deus para nós, de maneira geral, elas são fatos consumados. Pastor, aonde é que foram consumados esses fatos? Queridos, quando o Senhor Jesus, pela sua morte física, pelo seu corpo lá naquela cruz, ele cumpriu todas as promessas quando ele disse para o Pai: tudo está consumado. As promessas de Deus, todas elas foram consumadas em Cristo Jesus, pelo seu corpo físico naquela cruz. Então creia, enche o seu coração de esperança. Mas, queridos, se a partir do momento em que Deus fizer a promessa e nós não começarmos a orar, a perseverar, a chamar a existência, então isto é um sinal de que a minha fé não foi liberada na dimensão dessa promessa que nos foi dada. Entenderam? Então é por isso que eu quero dizer para vocês que o problema, geralmente, de muitos cristãos, e até de nós mesmos, estamos ensinando, né? Não vamos nos excluir. Quando recebem uma promessa e não sabem exercer a fé durante o período da espera dessa promessa se cumprir. Esse tempo que se inicia no momento em que o Senhor lhes deu a promessa, a palavra, deve, sabe o que, irmãos? Servir para que nós alimentemos a esperança em nossos corações, que faz com que o indivíduo, ou você ou eu, permaneçamos firmes, esperando o cumprimento da promessa. Porque no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, nós lemos assim: a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Ela é realmente a base sólida que nos leva a esperar com convicção na promessa. E aquele que nos fez a promessa, ele é fiel, irmãos, para cumpri-la. E o mesmo versículo também, ele fala assim para nós, que a fé é a prova, é o alicerce das coisas que não se veem. Através da fé, nós temos tudo que nos foi dado em Cristo Jesus.
Eu digo sempre assim, tudo que você e eu precisamos, nós já temos, porque nós já temos Jesus. E Efésios 1:3 fala assim para nós, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Irmãos, lá no passado, olha o verbo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. Promessa de Deus, creia nela. E através da fé, conseguimos enxergar esse estado, sabe, de vitória. A fé é a prova visível daquilo que nós podemos ver, que não podemos ver, eu quero dizer, com os olhos naturais. Pela fé, a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus também, capítulo 11, verso 8, que pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. Ontem eu falei sobre isso, saindo para um lugar que havia de receber por herança e partiu sem saber aonde ia. O que é que vocês acham que levou Abraão a largar toda uma estrutura segura que ele tinha, né? Porque Abraão, a família de Abraão era rica, para ir em busca de uma terra que aos olhos humanos não podia ver. Foi essa convicção de que aquele chamado era real e aquele lugar existia. E é esta certeza, irmãos, que o Senhor quer ver no seu, no meu coração, no coração dos seus filhos, no coração do seu povo, no coração da sua igreja, porque é através desse tipo de convicção, que eu quero dizer de fé, que nós vamos dar passos em direção à vontade de Deus. E para finalizar, eu digo a vocês que fica praticamente impossível, irmãos, nós caminharmos com Deus se não tivermos em nós essa disposição de fazer da nossa fé o fundamento das nossas ações e deixar que ela se torne a prova de todas as promessas que ainda não alcançamos no mundo espiritual, sendo ela o fundamento, o nosso termômetro de comprovação. Então vamos estar andando no compasso de Deus a todo dia, a cada dia das nossas vidas, de fé em fé, de glória em glória, de alegria em alegria, de esperança em esperança, sendo renovadas em nosso coração. Amém? Fique com esta palavra. Creia que é através da fé que você e eu vamos conseguir enxergar a vitória daquilo que Deus já nos prometeu. Amém? Não é com os nossos olhinhos naturais, não. É com os nossos olhos espirituais. Fique com esta palavra, seja abençoado grandemente neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?